Da 7, lei seca todo dia. Bora? Senhores, continuando aqui nossos estudos do direito penal, teoria do crime. Nas últimas aulas tratamos aí sobre o conceito de crime, os princípios, né? Então agora a gente vai dar continuidade. Falamos mais precisamente na última aula de erro de tipo, foi sensacional. Sábado teve lei seca, domingo teve lei seca. E hoje, segunda-feira, começando aí com o pé direito, né? Um abraço para todos que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Deixa eu colocar o tema da live aqui. Prontinho, lei seca todo dia. Bora. Eu vou disponibilizar o material de ontem junto com o de hoje, porque os dois são acerca da teoria do crime, né? Concurso de pessoas, a gente vai entrar também agora. Então vamos lá. Na última aula a gente terminou falando das excludentes de ilicitude, do artigo 23. Falamos o que é crime, fato típico, ilícito e culpável, certo? Dentro do fato típico nós temos outros subelementos, que é o mnemônico crente, C de conduta, RE de resultado, N nexo causal, T tipicidade. Então, crente são os subelementos que fazem parte do fato típico. Além disso, o crime, para ser crime, né, tem que ser fato típico mais ilícito. Então tem que ser ilícito também. Na ilicitude não temos subelementos, mas sim excludentes, que nós estudamos na última aula. Quais são as excludentes da ilicitude? Artigo 23. Lee, de Bruce Lee, lembra do Bruce Lee? L, legítima defesa. E, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito, ok? Avançando, vamos para a culpabilidade, porque o crime tem que ser fato típico, ilícito e também culpável. Dentro da culpabilidade, senhores, nós temos três elementos. O mnemônico IP, I de imputabilidade, P de potencial consciência de ilicitude e E de exigibilidade de conduta diversa. Bacana? Top? E aí agora o nosso estudo de hoje vai se centrar na culpabilidade, no primeiro elemento dela, essa imputabilidade, do IP, o I de imputabilidade. O que é imputabilidade? É a capacidade que eu tenho de imputar uma sanção penal a alguém, tá? A capacidade de imputar a alguém uma sanção penal. E quem é imputável no Brasil? Aqueles que têm mais de 18 anos e que não são doentes mentais, que têm o discernimento do que está fazendo. Esses são os imputáveis, que eu posso imputar uma pena. Nós adotamos no Brasil, portanto, o critério biopsicológico. O que é o critério biopsicológico? Biológico, a parte de biológica, o critério etário da idade, então tem que ter mais de 18 anos. Se ele tiver 17 anos, 11 meses, 29 dias, o anjinho da lei não sabe o que está fazendo. Completou 18, aí ele sabe. Então, o critério da idade e, além disso, o critério psicológico. O critério psicológico é o critério dele ter o discernimento dos fatos, saber o que está fazendo no momento da ação ou da omissão. Perfeito? Então vamos para o artigo 26. Acompanha aí, pega aí seu caderno, artigo 26. Foi onde a gente parou. Bora. Todo mundo acompanhando aí? Beba sua água. E vamos lá. Inimputáveis, artigo 26. É isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, esse é o inimputável por doença mental, o QBU, o doido, né? Ele vai ser isento da pena, vai excluir a culpabilidade, porque no momento da ação ou da omissão, ele estava, melhor dizendo, né? Ele estava inteiramente incapaz, ele era inteiramente incapaz de entender que aquilo era proibido, que aquilo era crime. Então, de entender o caráter ilícito do fato, ok?
Esse é o inimputável, ou QBU full, total. Aí nós temos a redução da pena para o semi-imputável, aquele que sabia mais ou menos. Parágrafo único, artigo 26. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental, ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento. Então esse é o mais ou menos, né? É o famoso semi-imputável. Bacana? Show demais. Vamos avançar. Um abraço aí pro mestre Flamarion Melo. Tamo junto aí, mestre. O cara aí, ó, policial civil, Flamarion, e faz as excursões. Se você mora em uma cidade, está precisando fazer um concurso prova em outro lugar, fala aí com o Flamarion que ele dá um jeito. Beleza? Artigo 27, continuando aqui. Para os menores de 18, como eu disse, inimputável é o doido e o menor de 18. Critério biopsicológico. Então agora artigo 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Qual legislação especial é essa, senhores? Que trata do menor de 18. Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069 de 1990. Vai falar que criança é quem tem 0 a 12 anos incompletos e adolescente quem tem entre 12 e 18. Deveria ser incompleto, né? Mas a lei só fala 12 e 18. Certo? Bacana? Aí nós temos a súmula 74 do STJ, que eu coloquei aqui no material também, que diz assim, ó, para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil. Então, óbvio, para comprovar a idade dele, ele tem que demonstrar um documento, certidão de nascimento, identidade, assim sucessivamente. Certinho? Então, junto, Flamarion. Súmula 605 do STJ. A superveniência da maioridade penal, então depois que ele completar 18 anos, não interfere na apuração de um ato infracional, ou seja, quando ele cometeu um ato infracional análogo ao crime quando menor, né? Não é porque ele completou 18 que ele vai ser absolvido, não. Nada a ver, vai ser investigado do mesmo jeito. Então não vai interferir na apuração do ato infracional, nem na aplicabilidade da medida socioeducativa em curso, inclusive a liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. Por que 21 anos? 21 anos é considerado jovem adulto no ECA. Portanto, senhores, quem tem entre 18 e 21 anos, eu ainda posso aplicar as sanções previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Internação, liberdade assistida e assim sucessivamente. Agora, completou 21 anos, o ECA diz que ele tem que ser posto em liberdade de forma imediata. Independente de qualquer coisa, independente do crime que ele cometeu, né? Um ato infracional análogo ao crime, tecnicamente falando. Então, completou 21 anos, ele tem que ser posto em liberdade, certo? Então, fazendo um contraponto aqui do Código Penal com as súmulas do STJ, jurisprudência, né? Vamos avançando. Artigo 28 vai falar que a emoção e a paixão não vai excluir a imputabilidade penal, ou seja, ele é imputável do mesmo jeito. Eu posso imputar uma pena independente se o cara estava apaixonado, emotivo, certo? Então, olha lá, artigo 28, não exclui a imputabilidade penal. Inciso 1, a emoção ou a paixão. Não exclui. Eu estava sob o calor da emoção. Não exclui a imputabilidade. Agora, em determinados casos, isso pode ser motivo, isso pode dar aso para uma causa de diminuição de pena. Por exemplo, artigo 121, parágrafo 1º, que trata do homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado. Quando, senhores? Quando o indivíduo cometido por violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, mata ela. Então você vê, violenta emoção logo após injusta provocação da vítima pode ser causa de diminuição de pena, que é o famoso homicídio privilegiado. É uma das privilegiadoras. Portanto, não exclui a imputabilidade, mas, no caso concreto, pode diminuir a pena. Show! Inciso 2 do artigo 28 vai falar assim, ó. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos também
não excluem a imputabilidade. Então, a embriaguez, quando é voluntária, quando ele quis ingerir a bebida alcoólica, quando ele quis ficar embriagado, ou culposa por negligência, prudência e imperícia, não exclui a imputabilidade. Muito pelo contrário, a gente adota a teoria da axio libera em causa. O que é a teoria da axio libera em causa? Na verdade, ele está tomando cerveja para ficar mais corajoso, mais valentão, ou tomando uma vodka para ir lá cometer um crime. Na verdade, isso aí vai ser agravante para ele e não inimputável por conta disso. Perfeito? Agora, nós temos casos que a embriaguez vai isentar a pena, vai ser causa da excludente de culpabilidade. Quando a embriaguez, então, isenta a pena, você acabou de falar que ela não isenta, professor. Nós temos casos específicos, temos a regra e temos exceções. Artigo 28, parágrafo 1º, é isento de pena um agente que por embriaguez completa, mas proveniente de caso fortuito ou força maior. Então não é que se era culposa, não tem aqui envolvendo negligência, prudência e imperícia, é um motivo de força maior, um caso fortuito, inesperado. Ele era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o característico do fato, determinado de acordo com o entendimento em razão da embriaguez completa. Essa aqui é chamada embriaguez involuntária. A embriaguez involuntária, que é por motivo de força maior, caso fortuito, pode isentar a pena. Pode ser motivo de inimputabilidade. A doutrina traz um exemplo esdrúxulo. Esdrúxulo, o cara que trabalha lá na fábrica de cachaça, de pinga, Jamel, tropeça, né, um motivo de força maior, tropeça e cai dentro de um tonel de cachaça, afoga lá com a cachaça. Quando ele sai, ele está totalmente embriagado. E aí, no momento que ele sai do tonel de cachaça, ele mata alguém. Esse exemplo retrata que quando o indivíduo vai ser isento da pena por motivo de embriaguez. Quer ver um exemplo mais novo, mais recente, que eu criei, né? Aí não está nos livros, não está na doutrina. Pelo menos não nos meus. Depois do Covid ficou mais fácil imaginar uma situação dessa. O cara pede um suco de maracujá, né? Um suquinho da confusão, um suquinho de murucujá. E aí, ele está com Covid, perdeu a sensibilidade, né? Da língua, né? Tá com Covid, não tá sentindo gosto de nada. E aí, Rafael, o que ele chega pra ele? Chega pra ele cerveja, chega chopp. Aí ele gosta do suquinho de maracujá, vai tomando um, toma outro, mesmo sem sentir o gosto, e acaba ficando embriagado. Embriagado, ele comete um crime. Aí pode ser considerado isso também uma causa de inimputabilidade. Um abraço, professor Hans, que está aí presente na live. Certo? Bacana? Todo mundo entendendo aí? Top? Vamos para o parágrafo 2º. Artigo 28, parágrafo 2º. Show. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação da omissão, a plena capacidade de entender o caráter do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento. Aqui é para o semi-imputável. Aqui, então, é para o cara que estava mais ou menos sabendo o que estava fazendo, mais ou menos embriagado. Certo? Bacana? Esse é o artigo 28. Aí nós temos aqui muita coisa para falar de culpabilidade. Essa teoria biopsicológica que eu falei para vocês é a teoria adotada, mas nós temos a teoria da coculpabilidade, teoria da coculpabilidade às avessas. Tem muita parte doutrinária para falar disso aqui, né? Mas vamos adiante. Vamos adiante. Imputabilidade, ok. O que é a potencial consciência da ilicitude? É a pessoa saber que aquilo que está fazendo é errado. Então hoje todo mundo tem que saber, o homem médio, todo mundo sabe que roubar é crime, matar é crime, que não pode fazer isso, são coisas erradas, né? Agora, pode haver a excludente da potencial consciência da ilicitude? Pode, é o caso do erro de proibição que nós já tratamos. Ou também o caso daquele índio silvícola que está totalmente afastado da sociedade, aquele que, se o ser humano chegar perto, ele joga uma flecha ainda. Não teve contato nenhum
com o ser humano, com o branco. Nesse caso, pode ser aplicada essa excludente de culpabilidade, tá? E professor, e o outro subelemento da culpabilidade, a exigibilidade de conduta diversa. O que é a exigibilidade de conduta diversa? É a famosa pergunta: é exigível uma conduta diferente daquela que ele fez? Ou qualquer outra pessoa faria a mesma coisa? Aqui é o caso da coação moral irresistível. Vamos supor o exemplo aqui, ó. Vamos colocar o exemplo aqui, ó, do Vitinho, que tá aí, o Vitor. Vamos supor que um cara vai lá e sequestra a mãe do Vitor. E fala assim: Vitor, se você não assaltar um banco comigo, eu vou matar sua mãe. Essa, senhores, é uma coação moral irresistível. Tem como ele resistir a isso? Qualquer pessoa no lugar dele iria assaltar o banco com ele. Tem como exigir dele uma conduta diferente dessa? Não tem. Então, ele vai lá, assalta o banco, em tese comete o crime, artigo 157 do Código Penal, né? Subtrair para separar outro coisa ali o móvel mediante violência ou grave ameaça, ou de qualquer forma reduzir a capacidade de defesa da vítima, artigo 157, beleza. Só que exclui a culpabilidade do crime em razão da inexigibilidade de conduta diversa, coação moral irresistível. Teve o caso também do Neymar com a menina Nájila, né? Que acusou o Neymar de tê-la estuprado. E o Neymar estava perdendo contratos, sendo acusado de estuprador pela mídia, etc., sendo cancelado. O que o Neymar fez? Postou conversas com a mulher, postou vídeos, postou a relação íntima ali com eles. E o Neymar, em tese, até cometeu alguns crimes, por exemplo, crimes cibernéticos, crime de difamação, em tese, mas está amparado pela inexigibilidade de conduta diversa, porque qualquer outra pessoa no lugar do Neymar faria a mesma coisa para se defender, certo? Então essa é a inexigibilidade de conduta diversa. Aí tem outros exemplos, né? A obediência hierárquica. E há outras causas excludentes supralegais também. A famosa cláusula de consciência, certo? Vamos adiante. Alane, o que não vale para policiais que têm um dever legal de enfrentar o perigo é o estado de necessidade. Artigo 24, certo? Agora, essas excludentes aqui de culpabilidade, já é a outra parte, a terceira parte, aí aplica-se também a policiais, aplica-se a todo mundo, certo? Pelo menos é um entendimento da doutrina nesse sentido. Vamos para o concurso de pessoas agora, artigo 29. Terminamos então essa parte da teoria do crime, né? Que o crime é fato típico, ilícito e culpável. É a parte mais gostosa de trabalhar, na minha opinião. E agora vamos para o famoso concurso de pessoas. Concurso de pessoas. E aí depois só vai ficar faltando as penas para a gente finalizar a parte geral. Certo? O que é o concurso de pessoas? É quando reúne duas ou mais pessoas para praticar um crime. Certo? Então nós temos aqui a regra, o autor, coautor, partícipe. Beleza? Isso, Reiter Rodrigues, eu falei na aula de ontem, exatamente isso. A regra, né, é que o policial tem um dever legal de enfrentar o perigo. Beleza? Essa é a regra geral. Então vamos lá. O que é o concurso de pessoas? É quando duas ou mais pessoas se reúnem para praticar o crime. Então há uma pluralidade de agentes e de condutas também. Cada um tem que fazer alguma coisa, ser responsável por alguma coisa. Quais são os requisitos, então, do concurso de pessoas? A primeira é essa, pluralidade de agentes e de condutas. Depois, relevância causal das condutas. Cada conduta tem que ter uma relevância no tipo penal, né? Eles têm que fazer condutas relevantes para que almeje, consiga chegar naquele resultado fático. Outro requisito do concurso de pessoas, liame subjetivo. O que é o liame subjetivo? É o vínculo de uma pessoa com as outras, né? Tem que estar interligada. É o vínculo psicológico ou normativo entre os agentes. Aí pergunta de prova. Há necessidade do ajuste prévio? Combinar antes? Não. Não necessariamente precisa ser prévio. Não necessariamente precisa ter esse ajuste prévio. É o chamado pactum celeris, né? No latim. Beleza? Então,
Requisitos concurso de pessoas, pluralidade de agentes de conduta, relevância causal dessas condutas, âmbito subjetivo e o quarto requisito, identidade da infração penal. Então, todos os agentes devem contribuir para o mesmo evento criminoso. Então, tem que ter uma infração penal, tem que ter um crime, né? E o mesmo crime. Bacana. A gente adota como regra a teoria monista, tá? Que todos eles vão responder por um crime só, um crime único, atribuído a todos que concorreram para o delito. É a regra, mas como exceção nós adotamos a teoria dualista. O que é essa dualista? Vai distinguir a pena do autor para o partícipe, tá? Com base na culpabilidade. A gente vai analisar a participação de menor importância e a colaboração dolosamente distinta. Beleza? Então vamos lá para o concurso de pessoas agora, artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime e incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Então, qualquer um que concorrer para o crime responde pelo crime. Esse é o artigo 29. Parágrafo 1º. Se a participação no crime for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Essa aqui é a participação de menor importância, como eu disse para vocês, a exceção da teoria dualista. Certo? Parágrafo 2º, agora, que é a famosa que eu falei, né? Colaboração dolosamente distinta. Olha só, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, aplica a pena desse crime menos grave. Essa pena pode ser aumentada, será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Então, vamos supor, combina o X e o Y para praticar um 5-7 nervoso, praticar um roubo numa casa. Só que aí, o Y decide estuprar a vítima. Isso não estava acertado, não estava combinado, não tem ali uma unidade de desígnios. O Y do nada quis estuprar a vítima, do nada. Então, o que vai acontecer com o X? Ele responde pela pena do crime do roubo, né? Aumenta até a metade, se for previsível que o Y gostava, por exemplo, de estuprar a vítima, já respondia por isso. Se era previsível o resultado mais grave, que, por exemplo, o estupro, certo? Beleza? Então, esse é o concurso de pessoas. Vamos adiante. Artigo 30 fala assim, ó, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Beleza. Artigo 31. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Isso aqui é o que eu falei naquelas primeiras aulas sobre as etapas do crime, o intercrimes. Nós temos a cogitação, preparação, execução e consumação. Se o crime não chega pelo menos a ser tentado, ele não é punido. Essa é que é a regra. Então tem que entrar na execução. Tem que entrar na execução para haver a punição. Se ainda está no âmbito da cogitação, o âmbito interno dele, na mente dele, estou pensando em matar o Charleston. Vou matar o Charleston antes dele virar a polícia, que está lá na turma 2 da PMGO aguardando nomeação. Estou pensando aqui, eu posso ser punido? Enquanto estou pensando, não. Essa que é a regra. Aí, os atos preparatórios, eu vou lá e compro uma faca para matar o Charleston. Eu respondo pelo crime de homicídio? Ainda não, estou só preparando. Agora, a partir do momento que eu entro na execução, vou lá, começo a esfaquear ele, aí sim. Mesmo se o crime não se consumar, ou seja, mesmo se o Charles não morrer, aí eu respondo por crime, porque aí é a tentativa, artigo 14, inciso 2. Essa é a regra. Posso haver a punição por atos preparatórios? Em alguns casos, sim, artigo 34 da Lei de Drogas, preparação para droga. Lei de terrorismo pune os atos preparatórios. Professor, e esse instigação e auxílio, que não é punível a regra? Tem casos que se pune porque tem disposição expressa em contrário? Tem. Artigo 122 do Código Penal, um exemplo clássico. Induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Quem induzir uma pessoa, quem instigar uma pessoa a suicidar-se, comete crime do artigo 122. Perceba, não é o cara que suicida que comete crime. Óbvio que não. Morreu, acabou. É o outro que fala assim, sua vida tá uma merda mesmo, por que você não se mata? Aí ele comete crime.
Ele está induzindo ele a suicidar-se. Ou a fazer automutilação, também vale, se cortar. Qual a diferença de induzir e instigar? O instigar é quando ele já tem a ideia, aí ele vai e reforça a ideia. Um é plantar a sementinha, o outro é reforçar a ideia. Você fala, pô, tô pensando em matar, cara, tô depressivo, tal. Aí o outro vai falar assim, não, se mata mesmo, cara. Termina logo com isso. O que você tá precisando? Você tá precisando de um veneno, uma corda? Toma aqui. Aí, no momento que ele já participa, ele auxilia aquela pessoa, é a participação. Então, essa é a diferença. Bacana? Aí, esse é o artigo 122 do Código Penal, que pune induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou à automutilação. Certo? Nós adotamos, senhores, a teoria do domínio do fato, né, como regra aqui no concurso de pessoas. Quem tem o domínio do fato, o domínio da ação, responde pelo crime, é o autor, né? Quem põe a mão ali é o autor, é diferente da Alemanha, que adota outra teoria, né? Adota a teoria objetivo material. Aqui no concurso de pessoas, no Brasil, nós adotamos a teoria do domínio do fato. Nós adotamos a questão do crime de escritório. O que é o crime de escritório? O cara que está lá, de trás da mesa, lá no escritório, que determina, que comanda, que manda, é o mandante do crime, ele responde assim como o executor que foi lá e matou, o matador de aluguel. Os dois respondem como autor, tá? Certinho? Top. Aí nós temos alguns conceitos de autoria mediata e autoria colateral, importante que vocês saibam, tá no material também. Autoria mediata. O que é o autor mediato? É o sujeito que, sem realizar diretamente a conduta descrita no tipo penal, comete o fato típico por ato de outra pessoa. Então, o autor mediato se vale como seu instrumento da pessoa inimputável ou que atua sem dolo ou culpa. Então, por exemplo, nos casos de coação moral irresistível que eu citei, obediência hierárquica, esse é o autor mediato, tá? Professor, o que é autoria colateral? Cai muito em prova. Autoria colateral, autoria incerta. A autoria colateral ocorre quando duas pessoas agem ao mesmo tempo sem saber da existência da outra. Então aqui não há aliamos subjetivo nem concurso de pessoas. Por exemplo, A quer matar B. O X também quer matar B. Eles, sem saber um do outro, sem combinar, vão lá na mesma hora disparam contra o B. Essa é a autoria colateral, ou também chamada de paralela, né? Cada um responde individualmente, tá? O que efetuou o disparo fatal, se for possível distinguir, responde pelo homicídio consumado. E o que efetuou outro disparo, responde pelo homicídio tentado. Essa é a autoria colateral. E a autoria incerta é quando não é possível identificar quem causou o resultado. O disparo fatal naquela autoria colateral que eu acabei de falar. E aí, nesse caso, ambos respondem por homicídio tentado. Isso direto cai em prova. Direto cai em prova esse caso aqui da autoria incerta. É uma parte mais doutrinária do concurso de crimes. Concurso de pessoas, né? Concurso de pessoas. Bacana? Pessoal, essa foi a live de hoje. Finalizamos aqui, então, a teoria do crime e concurso de pessoas. Na próxima aula, amanhã, às 7 da manhã, todo dia, tá? Domingo. Esse sábado teve, domingo teve. Os materiais estão disponíveis lá no grupo do WhatsApp, Clube das 7. Na próxima aula a gente vai tratar da teoria da pena. Vai do artigo 32 até o 120. E aí a gente já passa para a parte especial do Código Penal. Tá massa? Eu tô gostando porque a gente tá evoluindo muito. O negócio tá fluindo. E eu tô falando dos principais pontos da jurisprudência. Estou citando súmulas, né? Estou citando as súmulas da STJ, como eu citei. Estou citando os entendimentos doutrinários de autoria, como eu disse aqui, agora autoria incerta, autoria colateral, as teorias, etc. Tá muito bacana. Se você ainda não tá no grupo lá do WhatsApp, entra no grupo. E faz favor, chama um canga para participar com você das lives aqui. Porque quando você tem um parceiro para te chamar, para te motivar, você vai conseguir se manter motivado mais tempo, né? Você vai mais longe com um parceiro, com um canga. Certo? Depois comenta o que você achou da live no final do vídeo aí, nos comentários. Vou disponibilizar essa live no YouTube também, mas vai ficar só durante 7 dias. Depois as lives vão ficar só para os mentorados do Instituto Invicto, né? Quem faz acompanhamento individualizado comigo
para concurso público. Bacana? Um abraço aí para Larissa, Nilson, Daniele, Rafael. Qual que é a missão de hoje? Ler os materiais. Hoje o material vai vir pesadão. Pesadão, material de teoria do crime e concurso de pessoas. Certo? Top. Sensacional. Deixa eu tirar um print aqui. E vá cuidar da sua vida, literalmente. Literalmente. Faça um excelente dia, tá? Já pagou a etapa aqui de meia hora líquida de estudo. Direito Penal. Siga seu plano de estudos de hoje, segunda-feira. É o dia D para iniciar, né? Com o pé direito. Faça atividade física. E vamos jogar para cima. A semana tá só começando. Faça um excelente dia que você vai ter uma excelente semana, sem dúvidas. Quando você inicia segunda-feira, bem, já, né? Cumprindo com seus deveres, fazendo aquilo que tem que ser feito. O resto da semana flui. Certinho? Bom demais acordar e ter esse tipo de conteúdo. É isso mesmo. Já faz toda a diferença no dia, como estou falando agora. Já treina, faz uma corridinha, barra. Ah, tá frio, pô. E aí? E daí? E daí que tá friozinho? Paga sua etapa, guerreiro. Você vai ser polícia? Não é? Show. Top. Fique com Deus. Camiseta aqui do Projeto Polícia, cursinho preparatório de Anápolis, que eu dei aula lá. Com a maior satisfação. Beleza, Gilmar? Tamo junto aí. Abraço.